Para o nosso mergulho de hoje, a gente tem um material, olha, fascinante. É uma análise de um conto do Aguinaldo Ruivo, O Soneto de Barro e Pólvora. Um título forte já de cara. Muito. E ele já nos coloca um quebra-cabeça, né? A história é sobre guerra. Brutal, caótica. Mas o autor fica nos dando pistas sobre poesia. Então, o que a gente quer entender aqui é por quê? Pois é, e o mais genial do conto é que ele não só usa essa ideia, ele vira ela de cabeça para baixo. Qual é a conexão entre a estrutura de um poema e, assim, a desordem total de uma trincheira? E a primeira pista é quase um outdoor de tão grande. Sim, os nomes dos protagonistas. Um soldado se chama Walt Whitman e o inimigo dele, na outra trincheira, Jorge Borges. E isso já define o campo de batalha intelectual da história, né? Walt Whitman, claro, é uma alusão direta ao Walt Whitman, o grande poeta da Guerra Civil Americana, o mestre do verso livre, da expansão. Da quebra de formas. Exato. E Jorge Borges nos leva para o gênio argentino, que era obcecado por estruturas, por labirintos, espelhos, a formalidade quase matemática da literatura. E aqui vem o ponto que a análise traz, que é a grande virada, a ironia disso. O personagem Whitman, no conto, ele não quer quebrar as formas. Pelo contrário. Pelo contrário, ele está desesperado por uma forma. Ele tenta encaixar o horror que ele está vivendo na estrutura mais rígida que existe, que é a de um soneto. É uma busca por ordem no meio do caos absoluto. Ele quer a prisão da forma poética para se libertar de alguma forma da prisão da guerra. E o conto verbaliza isso, né? Verbaliza. Tem uma frase que é a chave de tudo. Ele diz: 2 exércitos, 2 quartetos, nós somos os primeiros 8 versos. A guerra para ele é um soneto sendo escrito com sangue. Ok, então vamos desmembrar isso. Um soneto tem 2 quartetos e 2 tercetos. Se os exércitos são os quartetos, o que isso significa na prática? A análise sugere que essa primeira parte do poema é marcada pela rigidez, pela repetição. E a linguagem do conto reflete isso, fica mais seca, quase militar. E as rimas são brutais. Coisas tipo tiro rimando com delírio, lama com chama. Perfeito. Os quartetos são a guerra na sua fase mais mecânica. Os soldados estão presos ali, naquela estrutura, repetindo ações sem individualidade. A forma é previsível, assim como a morte. Mas todo bom soneto tem uma virada, né? Tem uma virada de chave, um momento em que o tom muda. E essa virada, no conto, acontece nos tercetos. Eles correspondem à trégua, aquele encontro improvável entre o Whitman e o Borges na Terra de Ninguém. O espaço entre as trincheiras. Isso. E é aí que a humanidade aparece. A rigidez se quebra, o inimigo vira um espelho. Mas a análise explora como isso é frágil. Não é porque parece um pouco idealista demais. Sim, e essa é a beleza da metáfora. É extremamente frágil. Os tercetos são mais curtos, a estrutura mais solta. A humanidade que surge ali é temporária. É um suspiro, sabe? Não é uma solução. Não é uma solução. É um breve momento de reconhecimento antes que a estrutura brutal dos quartetos ameace voltar. É a parte do poema onde a certeza da violência encontra a dúvida da compaixão. Mas a parte que pra mim mais pegou e que a análise explora de um jeito brilhante foi o final. Ah, o final. Depois de toda essa tentativa de estruturar a realidade, o personagem Whitman, que está tentando escrever o seu próprio soneto, ele simplesmente não termina. O poema fica inacabado. O que isso quer dizer? Isso nos diz tudo. O último verso de um soneto clássico é chamado de chave de ouro. A grande revelação. É a grande revelação, o verso que amarra todo sentido. Ao deixar o poema inacabado, o conto nos entrega sua própria chave de ouro, que é trágica. A de que a arte é, no fim, insuficiente. Insuficiente para conter a realidade da dor? Exato. A tentativa de colocar a guerra numa forma poética, ela está fadada ao fracasso. Então a guerra não é um soneto. É, como o texto sugere, um soneto mal escrito. A métrica não é de sílabas poéticas, é de vidas perdidas. Exato.
A chave de ouro é a aceitação dessa falha. A arte não pode consertar a realidade. Não pode dar uma justificativa lógica para o horror. Então, se a estrutura toda falha, se o poema não pode ser terminado, qual foi o sentido de tentar? Foi só um gesto inútil? A análise sugere que o valor está precisamente aí. A poesia no conto não funciona como uma solução. Funciona como uma ferramenta de sobrevivência psíquica. Uma tentativa de construir ordem. É a tentativa de construir um pequeno abrigo de ordem no meio de um furacão de caos. O ato de tentar escrever, de buscar uma rima, é o que mantém o personagem sã, mesmo que a estrutura final desmorone. E o conto termina no silêncio que vem depois. Depois do poema inacabado, depois da batalha. Sim, e aí fica uma pergunta no ar, né? Depois que a estrutura que a gente cria para entender uma crise ou uma dor desmorona e o barulho todo passa, que tipo de silêncio sobra pra gente? E qual é, como o texto pergunta, a maior queixa que fica ali por ser dita ou escrita? Se a arte já assume que vai falhar em capturar a totalidade de uma tragédia, qual é o verdadeiro papel dela? É ser um registro fiel dessa falha ou se torna um consolo necessário, ainda que incompleto?